Agência Petroleira de Notícias e a Rádio Petroleira se colocam na contramão da globalização neoliberal. Pretendem ser vozes em defesa da nossa soberania, mas editoriais e dos interesses de quem vive nesses limites. Um povo só é soberano quando tem consagrados os seus direitos civis, políticos e sociais, o que implica no acesso à terra, à moradia, à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e ao lazer, além da liberdade de expressão. É um poder conferido ao povo de expressar sua diversidade de pensamentos e de culturas e de se apropriar dos benefícios resultantes da exploração das riquezas nacionais. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ. Questão de soberania. Boa noite a toda a companheirada, aos amigos, né, que está sempre junto conosco. Hoje é uma exceção, porque, na realidade, esse nosso programa, Notícias Petroleiras e outras, ele é transmitido sempre às quintas-feiras, às 15 horas. Mas, quinta-feira agora teve aquele transtorno, né? Muita chuva, e acabou que nós não tivemos nem como chegar ao nosso trabalho. Na sexta-feira nós tivemos um problema interno e não deu para realizarmos também nossa transmissão. Aí, para não perder a sequência, eu resolvi fazer hoje aqui, e na próxima quinta-feira, então, transmitiremos o próximo programa. O de hoje, quer dizer, esse programa aqui, na realidade, ele abrange um intervalo dos acontecimentos do dia 1º até o dia 7 de fevereiro, né? Então, aconteceram fatos posteriores ao dia 7 de grande relevância, que nós vamos apenas citá-los. E no próximo programa, então, nós faremos um aprofundamento maior. Esse é o nosso programa 323 e é a nossa 6ª edição do ano de 2019. Nós transmitimos a nossa vinheta, como nós faremos sempre, né? Fazíamos sempre quando era diretamente nos estúdios da rádio. Ultimamente não tem sido nos estúdios da rádio, que nós temos feito as nossas transmissões. Mas vale. E o conteúdo desse programa, o conteúdo vai ficar à disposição lá num blog que é dedicado aos vídeos, aos programas transmitidos para a nossa categoria especificamente. Essa vinheta aqui foi a vinheta de número 6. Nós, hoje, vamos fazer, como sempre nos nossos quadros, aquela homenagem, né, às pessoas que impactaram na nossa cultura. Vamos também falar aqui, apresentar fatos históricos que não vão poder ficar nunca esquecidos da nossa memória. Na cultura, nós temos o destaque para os 60 anos do Zeca Pagodinho, os 45 anos do Poedu Krieger e um destaque que é os 106 anos que faria a Dona Zica, né? Na saúde do trabalhador, nós vamos deixar o conteúdo, o link no site, lá no blog, aonde nós vamos fazer uma leitura, uma análise sobre a Convenção 187 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. No mundo do petróleo, nós temos um destaque para as 15 maiores indústrias do setor do petróleo no mundo, e a Petrobras está nessa lista também, né? Na parte de política e história, nós temos um destaque muito importante, que é para o CEPE
Tiarajuí, né? Esse dia, 7 de fevereiro, é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, né? Que é celebrado no dia 7 de fevereiro, e quem outorgou essa data foi a Lei 12.366 de 1756. E também vai ficar disponível a relação completa dos aniversariantes do dia 1º ao dia 7 de fevereiro. Esses aniversariantes são pesquisados lá no site do Ricardo Cravo Albim. Maravilhoso, né? Uma pessoa assim incrível, muito legal. Então, companheiros e companheiras, no dia 1º de janeiro, nós fizemos um destaque importantíssimo no dia 1º de janeiro, que foi para o Pedro Caetano, que faria 108 anos. No dia 2 de janeiro, completou 60 aninhos o nosso querido Lenine, e também foi data do falecimento do grande Nonato Buzar, grande maestro Nonato Buzar. No dia 3 de fevereiro, faria 78 anos, né? Nosso querido Sérgio Bittencourt. E nós demos adeus no dia 3 de fevereiro ao nosso querido Silvio Caldas, fazendo 21 anos que o Silvio Caldas se foi. No dia 4 de fevereiro, nós também nos despedimos do grande Ernesto Nazaré, né, 85 anos. E no dia 4, então, uma data festiva que é comemorado o aniversário de 60 anos do nosso querido Zeca Pagodinho. Tá? Agora, a gente evita de reproduzir música, a gente fazia um pedacinho da música deles e tal, porque aconteceram problemas aí de direitos autorais, então a gente agora não bota mais nada, somente cita o nome, até quando puder, né? O dia que ele não quiser que cite mais o nome, a gente não cita também. No dia 5 de fevereiro, 45 anos do Edu Krieger, 45 anos, é um senhor músico, é um senhor compositor, é de uma família fantástica, Edu Krieger. Nesse dia também, 5 de fevereiro, 88 anos da Lana Bittencourt. Dia 9, então, 106 anos, faria a Dona Zica. Um grande abraço aí para o nosso querido Ronaldo Oliveira, né? E Dona Zica teve um papel fundamental na vida do Ronaldo Oliveira, filho do Cartola com Dona Zica, filho adotivo. Mas filho adotivo é filho, não interessa. Também faria no dia 6 aniversário, faria 80 anos, nosso querido Jair Rodrigues. No dia 7, então, a nossa Clementina de Jesus estaria completando 117 anos e o Nonô, 118 anos. Esses foram o nosso destaque dos aniversariantes, das pessoas que colaboraram muito com a nossa cultura. E por falar em cultura, também estão preparando um grande ataque na cultura brasileira, o que é extremamente lamentável, né? O momento que o Brasil vive, quer dizer, já jogaram o Brasil na lama, jogaram o Brasil no fogo, e eu não sei aonde mais eles vão querer jogar o nosso Brasil. Por isso que nós destacamos sempre fatos históricos que jamais poderão ficar esquecidos da nossa memória. Por exemplo, um fato histórico fundamental aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1935. Acontecia, então, que nascia em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Lélia Gonzalez. Quem foi Lélia Gonzalez? Foi uma intelectual negra completamente comprometida com os excluídos, foi uma professora e militante, e ela criou, eu vou falar aqui como eu estou entendendo, Nizinga. Ela criou o Nizinga. Esse Nizinga foi um dos primeiros coletivos de defesa das mulheres negras. E ela morreu em julho de 1994. Então,
não podemos jamais, seguindo até um ditado que eu conheço como um ditado africano, que diz que só morre quem é esquecido. Então, essas pessoas nós não podemos deixar morrer e nunca ficar, que é o caso, por exemplo, da Lélia Gonzalez, né? É fundamental que nós nunca esqueçamos dela. No mesmo dia 1º de fevereiro de 1984, até a revista Veja, olha só, hein? Até a revista Veja teve que dar sua capa ao comício da Praça da Sé em São Paulo, né? Que exigia o quê? O que é que exigia? Exigia as diretas já. E para variar, a Globo, ao invés de noticiar que era um fato político exigindo a direta já, a Globo tenta esconder esse evento, né? Dizendo que era aniversário da cidade, que era uma festa lá. Quer dizer, então sempre tentando manipular com a cabeça dos brasileiros. No dia 2 de fevereiro de 1949, nós temos um destaque na história muito importante. O destaque da história, no dia 2 de fevereiro de 1949, foi quando começou a circular o semanário Emancipação. Olha que interessante. Isso fazia parte da campanha O Petróleo é Nosso. A campanha ela é fortemente reprimida pelo governo Dutra. Vocês percebem que a luta do povo brasileiro para se apropriar das suas riquezas, do seu patrimônio, sempre sofre repressões, sempre ele é reprimido utilizando-se as forças policiais, utilizando-se a estrutura repressora e repressiva que pertence ao Estado, como se o Estado não fosse nosso, né? Então não vamos nos esquecer que no dia 2 de fevereiro de 1949 começou a circular então esse semanário chamado Emancipação, que era ligado à campanha O Petróleo é Nosso. E até hoje nós lutamos para que o petróleo seja nosso. Isso é muito vergonhoso para os políticos que se dizem nacionalistas. No dia 3 de fevereiro, então, de 1897, parte do Rio de Janeiro, a terceira expedição militar. No dia 3 de fevereiro de 1897, parte do Rio de Janeiro, a terceira expedição militar contra os sertanejos de Canudos, lá na Bahia. Partiu com 1.261 soldados. E qual era o objetivo? Era, aspas, lavar a honra do Exército, que já havia passado por fracassos militares devido à resistência dos revoltosos. Seu chefe, então, havia ganhado a alcunha de corta-cabeças por sua atuação em Santa Catarina. Você vê que ao invés de nós somarmos forças aqui dentro, nós temos sempre uma força repressora que não permite que o Brasil avance. No dia 4 de fevereiro de 1927, após centenas de combates, 25.000 quilômetros de cavalgadas pelo Brasil e nenhuma derrota grave acontecia a coluna Prestes, né? Que se asila na Bolívia, na realidade. Siqueira Campos, então, com 80 cavalarianos, ainda cumpre 50 dias de andanças e combates no Brasil. Interessante. No dia 5 de fevereiro de 1907,
nós temos um outro destaque histórico, né, que foi a promulgação de uma lei que define que, aspas, a organização sindical no Brasil é livre. E, para variar, que no Brasil tem uma característica, tem lei que... No Brasil tem uma característica, né? Tem lei que pega e tem lei que não pega. Essa lei não pegou. Essa lei ficou apenas no papel. Em 1907, quando foi promulgada a lei que definia, então, que a organização sindical no Brasil era uma organização livre. Mais uma lei que ficou, na época, só no papel. E hoje, nós estamos sofrendo também um grande ataque, né? Inclusive perseguições no mundo sindical. Tá um negócio assim, lastimável, lastimável. No próprio dia 5 também de fevereiro de 1948, no dia 5 de fevereiro, então, de 1948, nasce no Rio de Janeiro Vera Silvia de Magalhães. Ela foi uma guerrilheira, militante da dissidência comunista da Guanabara e também do MR8. A Vera Silva de Magalhães foi a única mulher a participar do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, em setembro de 1969. E foi presa no ano seguinte. Foi barbaramente torturada e trocada com mais 39 presos pelo embaixador alemão. No dia 6 de fevereiro de 1694, a guerrilheira negra Dandara, companheira de Zumbi e liderança junto com ele do Quilombo dos Palmares, se suicida para não retornar à condição de escrava. Olha que impressionante, né? Como o suicídio se torna aí uma grandeza. É o que está acontecendo hoje no Chile também, com a maldita reforma da Previdência que fizeram lá no Chile para poder se livrar, queriam se livrar dos aposentados, aí fizeram a reforma da Previdência lá no Chile para que os aposentados se suicidassem, né? Hoje nós temos aí o registro de que o número de aposentados chilenos que estão se suicidando é algo assim assustador. E tem autoridades nossas aqui que tiveram participação fundamental nessa reforma da Previdência do Chile, que foi orientada pelo FMI. E é isso que eles querem fazer aqui no Brasil também. Para se livrarem dos aposentados, eles querem fazer a reforma. Com essa reforma, dá um salário miserável lá para o aposentado, e o aposentado não tem condições de sobreviver dignamente, ele prefere um suicídio honroso, com essa maldita reforma da Previdência que está sendo elaborada no Brasil, inspirada e obediente ao comando do FMI. No dia 7 de fevereiro, então, de 1756, registra-se o assassinato de Cepé Tiaraju, que era líder dos Guaranis Missões, lá no Rio Grande do Sul. Ao brado de, abre aspas, esta terra tem dono, fecha aspas, e enfrentou os exércitos espanhóis e portugueses para defender a liberdade do povo guarani. Sua determinação em defesa dos povos originários foi reconhecida quando em 2009 foi declarado, abre aspas, herói guarani missionário rio-grandense pela lei 12.366 e determinou-se ali então o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, que é celebrado no dia 7 de fevereiro. Vocês reparem por que nós vamos buscar esses fatos históricos que não podem ficar esquecidos. Vamos lembrar sempre da nossa Cepé Tiaraju, líder dos Guaranis Missões, lá no Rio Grande do Sul. Não podemos esquecer. Agora, nesse momento, nós vamos fazer aqui
dois destaques lastimáveis que o Brasil viveu agora recentemente. Um foi jogarem o Brasil novamente na lama, né? E eles, não conformados em jogarem o Brasil na lama uma vez, estão jogando o Brasil na lama de novo. Eles querem que o Brasil não saia da lama. Esse é o foco, esse é o grande objetivo deles, né? Então, esse foi um dos destaques lastimáveis. O outro destaque lastimável foi jogarem o Brasil no fogo. Também, outra grande injustiça, outra tragédia anunciada. Afinal de contas, aonde é que estão as nossas autoridades? Aonde é que estão os nossos órgãos fiscalizadores? Eu vou fazer uma aspas aqui para falar agora aqui na Barra de Maricá. Também é uma tragédia anunciada. Abriram o canal, ninguém conhece projeto nenhum. Chega lá, mete máquina, tira areia, depois bota areia, aí tira areia, bota areia. É brincar com dinheiro público. É brincar com dinheiro público aqui em Maricá. Estão fazendo umas calçadinhas bonitinhas. Na mesma rua que tem a calçadinha bonitinha, do lado da calçadinha bonitinha, são vários buracos, N buracos, onde tem arrebentado, já arrebentei 3 pneus. Você vai em lojas aqui perto, você vê as pessoas reclamando do número de pessoas que estão sendo prejudicadas, estourando pneus. Vai vir o carnaval aí agora, né? Então vamos fazer mais uma recomendação, que as pessoas que venham passar o carnaval aqui em Maricá, traga dinheiro na carteira, para quê? Para cuidar da suspensão do carro e também para trocar de pneu, comprar pneu novo. Venha com 2 estepes, até se for possível, porque a buraqueira está demais numa prefeitura rica, numa prefeitura bilionária, uma prefeitura que está jogando dinheiro fora, e as ruas continuam esburacadas. Não basta impermeabilizar o solo, não. Tem que cuidar da população com carinho, tem que cuidar da população com respeito, com respeitabilidade. Então, foi só uma aspas que eu fiz, que eu vou fazer uma transmissão específica sobre os buracos aqui. Então, voltando para o fogo da nossa garotada, eu tenho um grande amigo, que eu tenho uma grande admiração, tenho um grande respeito, que é o Jorge Esch, né? Grande advogado. Aí, eu fiz uma pequena observação. O que eles desejam de nós, além de destruir o nosso futuro ambiental, também destruir o nosso futuro no futebol, não é? Porque essa garotada que não tem um projeto de educação, que não tem no país um projeto de saúde sério, que não tem no país um projeto de segurança sério, não basta dar arma, distribuir armas, que não tem no país um projeto de transporte sério, estou falando para o país. Tem alguns municípios, né, lá, Curitiba e tal, que tem um trabalho interessante. Mas a nível de política para o Brasil, porque como tem um depoimento de um deputado falando que a Câmara lá custa 5 bilhões de reais, então esses deputados, o que eles fazem com 5 bilhões de reais? O que é que eles fazem? Querem fazer reforma da Previdência, não é? Aí, se você pegar os 500 maiores devedores da Previdência, está somando mais de 500 bilhões de reais que estão devendo à Previdência. E eles dizem que o déficit é de 300. Se o déficit é de 300, que segundo o déficit deles, porque nós já provamos que não tem déficit nenhum. Se o déficit de 300 que eles dizem seria compensado e teria um superávit de 200 se fossem cobrados todos que devem à Previdência no Brasil. Se apenas nós tivéssemos homens de coragem nacionalista no Brasil que fossem cobrar a quem está devendo a Previdência, nós teríamos só nessa cobrança um superávit de mais de 200 bilhões de reais. Então, é uma hipocrisia, uma falácia, mais uma mentira das autoridades brasileiras. Então, meu amigo, meus amigos, minhas amigas, companheirada, eu quero transmitir aqui, o Davi está lá no ar, já reparei que está, hein? Davi Ribeiro, da ONG Sentinela Ambiental. Olha só, então eu quero falar o seguinte, vou reproduzir aqui a palavra do meu amigo Jorge Esch. Estou fazendo minhas as palavras dele em 2 linhas, que ele fala que eu achei isso
um depoimento fantástico. Ele fala assim, aspas, criminoso o fato, a direção do Flamengo deveria ser responsável pelo ocorrido. Lá tem um prédio novinho, com 42 suítes, mas preferiram deixar os garotos pobres jogados nos containers. Você vê? Criminoso o fato. A direção, e ele de crime entende tudo, a direção deveria ser responsável pelo ocorrido. Um prédio novinho com 42 suítes lá disponível, mas deixaram os garotos pobres jogados nos containers. Isso é que é uma verdade. Isso é que é uma vergonha. Esses garotos com potencial enorme de trazer renda, de trazer muito dinheiro para o clube, enquanto não trazem, ficam jogados no container. E aí, como nós vimos nos noticiários dizer, a prefeitura dizer que multou 30 vezes o clube, 30, não foi uma nem duas, 30 vezes. Ah, mas eles se desculpam, nós não temos poder de polícia. Nós não temos, não tem poder de polícia? Tá bom, não tem, mas notifica a polícia para ir lá, fecha aquela porcaria, pô. Se não tem condições de manter lá os garotos, fecha, como já estavam falando aqui no Vasco, parece no Fluminense também. Então, vai lá e fecha, pô. Não tem que deixar morrer essa garotada, esse potencial, né? Esses jovens sonhadores. Não pode sofrer o descaso dessas autoridades, entre aspas, aí. Então, vamos voltar aqui para aqueles nossos destaques culturais e fazer um pequeno comentário, por exemplo, sobre o nosso querido Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho nasceu no subúrbio aqui na Zona Norte, no subúrbio de Irajá, né? E o nome do Zeca Pagodinho é interessante. O nome dele é Gessé Gomes da Silva Filho. Olha que interessante, né? Ele nasceu em 1959, cantor, compositor, não é? E foi criado, ele nasceu em Irajá, mas foi criado em Del Castilho. Ele fez aula de capoeira com o mestre João Professor. Adolescente, então, ele começou a participar de roda de samba e também de partido alto. Partido alto é um gênero muito interessante, né? Que você vai trocando com o outro parceiro teu, é legal. Então tem lá mais informações sobre Zeca Pagodinho lá disponível. O Edu Krieger, por exemplo, que foi um destaque nosso também da cultura, ele nasceu em 5 de fevereiro de 1974. Maria Lopes está aí no ar, aí, legal, valeu. A ganância que ferra com tudo. Bom, excelente comentário, tá vendo só? Então o Edu Krieger, ele é um compositor, instrumentista, filho do compositor e maestro Edino Krieger, né? Ele iniciou a carreira dele musical aos 7 anos de idade, cantando no coro infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Olha só, hein? Sob a regência de Elza Lakiewicz, deve ser isso. E o trabalho dele de composição teve início, então, no teatro, quando passou a criar trilhas sonoras para inúmeras montagens dirigidas por nomes como Tim Rescala e Pedro Paulo Rangel, isso entre outros. Fabuloso trabalho do Edu Krieger. Dona Zica, nós temos que falar alguma coisa da Dona Zica. A famosa Eusébia Silva de Oliveira, né? Que nasceu em 6 de fevereiro de 1913 e nos deixou em 22 de janeiro de 2003. Parece que foi ontem, ela nos deixou em 2003, né? Ela foi pastora e personalidade pública da Mangueira e do Rio de Janeiro também. Dona Zica da Mangueira, né? Olha como é que são as coisas, como as pessoas já vêm pronta. Dona Zica nasceu num domingo de carnaval, no subúrbio da Piedade, no Rio de Janeiro. Olha só, uma pessoa que nasce num domingo de carnaval já está predestinado, né? O pai dela, o senhor
Eusébio da Silva, ele foi guarda-freios da Estação Central do Brasil. E a mãe da dona Zica, dona Gertrudes Efigênia dos Santos, era lavadeira de profissão. E em 14 de abril de 1914, morreu o pai da dona Zica. Anos mais tarde, em 1920, a família mudou-se para o Morro de Mangueira. Olha só que interessante. O apelido Zica foi dado por sua madrinha de nome Cabocla, né? Dos seus 4 irmãos, então, Clotilde, chamada de Menininha, foi esposa de Carlos Cachaça, outro compositor da Mangueira, parceiraço do Cartola, parceiraço, coladinho ali, carne e unha, né? Aos 19 anos, então, ela casou-se com Carlos Dias do Nascimento, de quem ficou viúva, né? Tendo 4 filhos. Na década de 50, dona Zica, então, casa com seu grande amor, com grande Cartola, passando a ser conhecida e conceituada no meio musical carioca. Ela foi passista e também foi diretora da ala das pastoras, lá na Mangueira. Em 1999, então, a escritora Odacide Brito Silva lançou pela editora gráfica Carimbex sua biografia, aspas, Dona Zica da Mangueira, na passarela da sua vida, fecha aspas, o nome do livro. No dia 22 de janeiro de 2003, morreu dormindo em sua casa no sopé do Morro da Mangueira, tendo sido o corpo velado na quadra da escola. Por ter sido durante muitos anos seguidos símbolo da Mangueira, a direção da escola abriu exceção ao lhe conduzir o corpo para ser velado na quadra. Impressionante. E aí vai nossa homenagem, então, para a dona Zica. Com relação ao módulo Saúde do Trabalhador, eu vou deixar o link, porque é muito grande a matéria, onde nós estamos destacando a Convenção 187 da Organização Internacional do Trabalho. Vai ficar o link disponível lá, né? No mundo do petróleo, agora eu vou correr um pouquinho, que já está avançando bem aqui a hora. No mundo do petróleo, então, nós vamos destacar as 15 maiores empresas de petróleo do mundo. E a Petrobras está nessa lista, né? A estatal brasileira subiu 2 colocações no ranking entre 2017 e 2018. Essa matéria foi feita por Carla Mamona, né? A Petrobras passou, então, da 10ª posição para a 8ª posição, de 2017 para 2018. A Petrobras é a 8ª maior companhia do mundo do setor de petróleo e gás. A estatal brasileira tem valor de mercado estimado em 100 bilhões de dólares, nessa matéria aqui. Os dados foram divulgados pela Economática, né? E é a 8ª maior companhia do mundo no setor de petróleo e gás. A estatal brasileira tem valor de mercado de 100 bilhões de dólares, né? Então, resultado, por que ela não está lá como primeira ou como segunda? Porque o poder ganancioso, o poder hipócrita dos que se acham donos do mundo, não deixa a Petrobras avançar, não deixa os nossos cientistas lá do CENPES, por exemplo, desempenhar o papel que eles sabem desempenhar muito bem, não deixam. Você vê, chegou ao ponto de reduzir em 30% a nossa produção, para quê? Para poder importar dos Estados Unidos, sempre deles, eles sempre nos maltratando, eles sempre impondo a sua regra, e vem falar em ditadores no mundo. Eles são os maiores ditadores do mundo, eles são os maiores ditadores, os maiores hipócritas que existem no planeta são eles, que ficam financiando golpes, que ficam financiando invasões, que ficam financiando torturadores, que ficam financiando espiões, não é? Para agentes aí especiais para tumultuar a vida dos países. Então isso me revolta e muito, tá certo?
A melhora, então, segundo essa matéria aqui no ranking, também foi ajudada pelo bom desempenho da companhia na Bolsa. É isso. Eles empurram a Petrobras para a Bolsa, eles empurram a Petrobras para que ela possa esquecer da função social dela. Como agora, estão querendo enxugar a grosso modo a empresa para poder privatizar. Eles esquecem quem foram os nossos técnicos que chegaram a águas profundas. Eles esquecem que foram os nossos técnicos que chegaram a águas ultra profundas. Eles esquecem que foram os nossos técnicos que chegaram ao pré-sal. Eles esquecem de tudo, porque é só ganância, é só enxugar, é só vender. Vender não, doar na realidade. Eles não vendem as empresas brasileiras, as empresas estatais, o poder nosso, não é? A república, a coisa pública. Eles não querem que tenha a coisa pública, eles querem que tenha a coisa privada, mas que seja financiado pelo público, que nós temos que pagar o conforto do privado, na coisa que é nossa, na coisa que é pública, a res pública, a coisa pública. Se é coisa pública, se é república, então acaba com a república, pô. Acaba com a república e cria aí a reprivada, pô. Não é verdade? Parar com essa hipocrisia da coisa pública só interessar a um. E quando dá problema, como está dando agora aí com a Vale, esses problemas todos que estão acontecendo com a Vale, por quê? Por causa da ganância, da visão de lucro. Se eles construíssem a barragem como tem que ser construída, o custo seria elevado. Por quê? Iria respeitar o meio ambiente, iria respeitar a vida dos brasileiros. Mas não, eles fazem da maneira mais econômica para poder aumentar a margem de lucro deles. E dane-se se vai causar dano ao meio ambiente, se vai matar gente, não interessa isso. Se vai matar rios, se vai acabar com a nossa floresta, se vai acabar com a nossa água, não interessa nada disso. O que interessa é apenas o maldito lucro que o mercado impõe. O que interessa é a valorização das ações na Bolsa. É isso que interessa para eles, não é? Então isso realmente nos dá muita revolta, porque não é só esse o papel. Então, no início dessa semana que foi feito esse estudo aqui, a Petrobras divulgou seus dados referentes ao primeiro trimestre do ano, de janeiro a março, e teve um lucro líquido que foi de quase de 7 bilhões de reais, o lucro líquido, né? E um aumento de 56,5% na comparação com o mesmo período de 2017. Foi o melhor resultado trimestral desde 2013. Tá vendo? Eles querem sempre dizer que agora está melhor do que estava antes. Vocês imaginem o Brasil fabricando, o Brasil construindo plataformas aqui, o Brasil construindo navios, FPSOs e navios plataformas e refinarias, os estaleiros entupidos de gente, o Comperj lá com milhares de trabalhadores, mas eles esquecem tudo isso. Por quê? Por que eles esquecem tudo isso? Porque ali o Brasil estava dando um passo para o futuro. O futuro tinha chegado, quando nos falavam que o Brasil é o país do futuro, o futuro tinha chegado já para o Brasil. O que eles fizeram? Fizeram um hiato, romperam, cortaram, pararam ali com a independência do Brasil, né? E aí ficou esses discursos aí fajutos e hipócritas. A maior empresa do petróleo, segundo esse levantamento, quem é a maior empresa do petróleo? É exatamente a ExxonMobil, uma das donas do mundo, né? O valor dela, o nosso valor, eles falaram aqui, né, em alguns bilhões. O dela está lá estimado em 346 bilhões de dólares, pô. E ela teve a maior produtora de petróleo do mundo, teve o lucro líquido de 4,01 bilhões de dólares no primeiro trimestre. Quer dizer, tem que ser ele. Aí você vê uma segunda, olha só os donos do mundo. A segunda é nada mais, nada menos do que a Royal Dutch Shell, com valor estimado de 300 bilhões de dólares. Aí teve um lucro líquido lá de 5,7 bilhões de dólares. E aí, na hora de fazer um acordo coletivo para distribuir alguma coisa para os trabalhadores, é uma choradeira só, é um negócio assim que realmente, olha, é terrível.
Se vocês forem ver, por exemplo, lá, a composição do Fed, do Banco Central Americano, vocês vão ver que os três maiores bancos, que são os donos das três maiores companhias de petróleo, vocês vão ver quais são as três maiores companhias de petróleo que estão lá, que decidem o destino do mundo. É ExxonMobil, Royal Dutch, Shell e a Chevron. São as empresas que decidem o destino do mundo, né? A Chevron, por exemplo, foi avaliada em 246 bilhões de dólares. Aí a tabela tá assim, a tabela. Primeira empresa, ExxonMobil, 346 bilhões de dólares. Segunda empresa, a Royal Dutch Shell, 300 bilhões de dólares. Terceira empresa, a Chevron, 246 bilhões de dólares. Quarta empresa, British Petroleum, BP, PLC, 163 bilhões de dólares. Estou arredondando aqui. A quinta empresa é a Total, AS, 158 bilhões de dólares. Arredondando, sempre arredondando. Sexta, a Petrochina, 142 bilhões de dólares. Sétima, China Petroleum Chemical, 124 bilhões de dólares. Oitava, Petrobras, 101 bilhões de dólares. Nona, Statoil, Equinor agora, né? ASA, 88 bilhões de dólares. Décima, ConocoPhillips, 81 bilhões de dólares. Décima primeira, a CNOOC, a CNOOC, CNOOC deve ser, 79 bilhões de dólares. Décima segunda, NSPA, 71 bilhões de dólares. Décima terceira, EOG Resource, 69 bilhões de dólares. Décima quarta, Suncor Energy, 65 bilhões de dólares. E a última, a 15ª, a Occidental Petroleum, 64 bilhões de dólares, né? Então, companheiros e companheiras, um pequeno comentário aqui rápido também sobre o Dia Nacional, que foi um destaque nosso na política e a história da luta dos povos indígenas, né? Que foi celebrado dia 7 agora de fevereiro, nesse sábado. Nós temos que lembrar a morte do índio Cepé Tiaraju, martirizado em 1756 no Rio Grande do Sul, na Guerra Guaranítica contra os colonizadores espanhóis e portugueses. O censo de 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que o Brasil conta hoje com 896 mil indígenas. 63,8% vivem em área rural e 57,5% moram em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Ao todo são 305 diferentes etnias e 274 diferentes línguas indígenas faladas no Brasil. O censo também destaca que as populações indígenas estão presentes em todos os estados brasileiros. Afinal de contas, os índios são os verdadeiros donos dessa terra Brasília, né? A região norte é a que concentra o maior número de índios. São 305.873 índios no total, né? Sendo que mais da metade desse número vive no Amazonas. O povo ticuna, residente no Amazonas, é o que tem a maior população indígena hoje no Brasil. Em segundo lugar, vem o povo Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. E em terceiro lugar, os Caingangue, da região sul do Brasil. No Brasil, então, o dia 19 de abril também é dedicado aos povos indígenas. A data remete ao ano de 1943, quando foi instituído o Dia do Índio. É interessante que tinha que ser no dia 7, para poder ficar vinculado a esse fato histórico relevante, mas eles mudaram para o dia 19, quer dizer, eles sempre tentam
mascarar os grandes fatos importantes do nosso Brasil. Porque esse índio Sepete Araju, às margens da Sanga da Bica, no município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, Sepete Araju foi morto combatendo o exército espanhol na Guerra Guaranítica. 3 dias após, então, na Batalha de Caiboaté, 1.500 guerreiros e caciques guaranis morreram diante das armas luso-brasileiras e espanholas, colocando fim a uma das mais bem-sucedidas experiências de vida comunitária cristã de todos os tempos, citada pelo iluminista francês Voltaire como, abre aspas, triunfo da humanidade. Fiquei até arrepiado aqui agora. Esta experiência em território latino-americano entre 1609 e 1768 foi também reconhecida pela Unesco como, aspas, experiência única na humanidade. Por isso que nós estamos dando destaque ao CEPE, né? A Guerra Guaranítica foi uma decorrência da assinatura do Tratado de Madrid, isso lá em 1750, que alterava a demarcação das terras portuguesas e espanholas, exatamente o que nós estamos vivendo agora, exatamente demarcação de terra, porque exigiam a retirada da população guarani, aldeada pelos missionários jesuítas espanhóis do território que ocupavam há 150 anos. O que é que eles querem fazer agora? Também tirar os índios das suas propriedades, né? Dessa demarcação dessas terras, que tem terra demais. São os discursos mentirosos, são discursos que realmente nos revoltam, né? Então você vê, nos 7 povos das missões viviam aproximadamente 30.000 guaranis. Assim, esses 7 povos das missões, eles seriam entregues aos portugueses em troca da colônia de Sacramento. Olha que coisa revoltante. O líder guarani, então, Sepete Araju, deu a vida para defender as terras do povo nativo gaúcho. É reconhecido oficialmente como, aspas, herói guarani missionário rio-grandense, pela lei que eu já falei, 12.366 do Estado do Rio Grande do Sul, e herói da pátria brasileira pela Lei Federal número 12.032 de 2009. Essa semana, então, foi dedicada ao resgate da memória do índio Sepé. Desde 2006, quando recordou-se os 250 anos da morte de Sepete Araju, organiza-se então uma semana voltada à conscientização da sociedade sobre este personagem e de seu legado, o que envolve diversas iniciativas em várias cidades gaúchas. A semana dedica-se ainda a possibilitar a introdução da causa de beatificação e canonização dos heróis rio-grandense, guaranis, missionários e brasileiros, Sepete Araju e seus 1.500 companheiros mártires pela justiça, junto com os 3 padres jesuítas missionários dos 7 povos, Roque, Afonso e João. Tem mais sobre esse Marte, sobre esse herói, tem mais, mas vai ficar disponível lá no site. Então, companheiros, companheiras, amigas, nós demos um grande destaque para o Sepete Araju, porque nós temos que resgatar a verdadeira história do Brasil. Me despeço aqui, né? Acabamos de transmitir, então, o nosso programa 323, que abrange o intervalo de 1º até 7 de fevereiro.
por isso que nós não demos destaque a fatos que aconteceram ontem, anteontem, não aprofundamos muito. Até a próxima quinta-feira, sempre próximo às 15 horas, que às vezes dá uma zebra, dá um probleminha e tal, mas sempre próximo às 15 horas, nós, na próxima quinta-feira, nós faremos a nossa 7ª edição do Notícias Petroleiras e outras, né? Não ficamos só restritos ao mundo do petróleo. Damos sempre uma olhadinha pelo mundo e pelos fatos históricos relevantes do nosso país. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.